Olá, muito bom dia, queridos irmãos, paz seja convosco, graças ao Senhor mais um dia com vocês, que Deus abençoe a sua vida, sua casa e sua família. Queridos, estamos aqui, através do canal Reino em Pauta, falando com vocês do que respeita ao reino de Deus. Que Deus abençoe você e sua família abundantemente, poderosamente, que o Senhor continue ministrando gloriosamente a sua vida. Meus amados, nós estamos falando nestes dias sobre o tema: quem é digno de romper os selos e abrir o livro? Essa série escatológica é muito importante para nós, é muito interessante meditar com profundidade nessas palavras e entender o plano de Deus. Afinal, nós estamos vivendo a última hora da igreja sobre a terra. Precisamos estar atentos, queridos, e voltar à palavra e entender o que Deus diz. Muito bem, vamos lá. O capítulo 6 de Apocalipse, versículo 1, diz assim: Observei quando vi o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco e seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dada uma coroa e ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Aleluia. Olha, esta é a visão que João teve, queridos, da abertura do primeiro selo. O primeiro selo, não é difícil entender que ele foi aberto. E é fácil de você compreender isso, porque diz assim, na visão, eu falei: observei e vi o Cordeiro, que abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi a voz dos seres viventes como trovão, dizendo: venha. Olhei, diante de mim estava o quê? Um cavalo branco, e o seu cavaleiro empunhava um arco. E foi-lhe dada uma coroa, e ele cavalgava vencendo, determinado a vencer. Queridos, Jesus Cristo é este Cordeiro. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É ele, como eu disse na primeira reflexão, o único que poderia abrir, amados irmãos, e romper com os selos e abrir este livro. Então, amados, nesse capítulo 1 e 6, quando fala de forma poderosa, eu vi o Cordeiro que abriu dos 7 selos, e eu vi um dos 4 selos viventes dizendo como se fosse voz de trovão. A abertura dos 7 selos pelo Cordeiro aconteceu imediatamente após a ascensão de Cristo aos céus. Vamos lá. Por meio da sua encarnação, crucificação e ressurreição, porque Cristo é plenamente qualificado em sua ascensão para abrir o mistério da economia de Deus, isto é, a administração, que está contido nos 7 selos. Amados e queridos irmãos, ele é o Cordeiro e ele veio abrir um novo tempo, esse tempo chamado de graça em que nós estamos vivendo, que esse favor imerecido, o Senhor Jesus veio, amados, e abriu. E diz que havia um cavalo branco e o seu cavaleiro empunhava um arco. Não fala que tinha uma flecha. Agora, vocês já viram arco sem flecha? Não, o arco só funciona se tiver uma flecha. Então, certamente, esse arco tinha uma flecha. E essa flecha foi atirada. Ela já tinha sido atirada. Quando que a flecha foi atirada? Não é difícil entender. Foi quando Jesus Cristo subiu à cruz. Amados, ali, ele atirou uma flecha, irmãos, cravando, sabe, o pecado, cravando Satanás, cravando tudo que é mal. A cruz é vencedora, porque Jesus nela entregou sua vida em prol da humanidade, em favor da humanidade. Através da cruz, irmãos, e dessa flecha que ele lançou com a sua própria vida. Essa flecha foi a própria vida do Senhor, intervindo em uma situação, intervindo na maior dívida que o homem tinha com Deus. Era uma dívida impagável, mas Jesus Cristo, irmãos, lançou essa flecha salvadora, cravando tudo que é mal em um lugar, prendendo tudo que é mal e dizendo: eu liberto os meus filhos. Aleluia! Então, eu salvo os meus filhos, eu trago os meus filhos para mim,
de uma vez por todas. Esse sacrifício na cruz, ele é eterno e ele faz parte da visão de Deus, ele faz parte, irmãos, da administração de Deus. E agora eu e você somos livres por causa de Jesus. Então, o cavaleiro do cavalo branco, ele tinha na mão um arco. E a Bíblia diz que ele estava vencendo e determinado a vencer. Jesus Cristo é vencedor e é determinado a vencer. Por que determinado a vencer? Porque através da cruz ele fez uma obra de restauração. Ele levantou um povo, ele levantou a povo que é chamado de igreja. Irmãos, ele não levantou 4 paredes, ele não levantou uma denominação, ele levantou a igreja. A igreja é o corpo de Cristo, a igreja é a visão de Deus, a igreja é a menina dos olhos de Deus. E incrível, o poder de Deus está na igreja, a vida de Deus está na igreja, a unção de Deus está na igreja. E agora, a igreja, irmãos, tem a vida de Deus. A igreja foi liberta por Deus, foi perdoada, foi purificada, foi santificada, foi restaurada. E agora a igreja, ela tem livre acesso na presença de Deus e ela caminha, irmãos, como cooperadora de Deus na terra, cuja direção, governo é o cabeça deste corpo que é Cristo. Então, amados irmãos, a abertura deste primeiro selo, né, é tremenda e já aconteceu após a ascensão de Cristo na cruz do Calvário. Quando morreu, né, ele se levantou, amados e queridos irmãos. O cavalo branco é tremendo, né? O cavaleiro do cavalo branco, amados irmãos, é o quê? O que aconteceu após a cruz de Cristo, né? Começou a acontecer a pregação do evangelho. Então, o que significa esse cavaleiro do cavalo branco? A pregação do evangelho. Porque através da cruz, Cristo morre, ressuscita, ele coloca dentro da igreja a restauração, o seu evangelho é pregado. A partir da pregação do evangelho, irmãos, tudo começa a mudar. O primeiro selo diz respeito à pregação do evangelho. Aliás, os 4 selos que eu vou falar. Então, no primeiro selo havia um cavalo branco. Branco significa limpo, aprovável, puro. O evangelho é puro, poderoso, aprovável, limpo. O cavalo branco é o símbolo da pregação do evangelho, o qual é limpo, amados e queridos irmãos, justo e aprovável, tanto homens como para Deus, né? Aleluia. Há pessoas que dizem que o cavaleiro do cavalo branco é Cristo e outros dizem que é o anticristo. Amados, o evangelho é de Cristo. Eu creio que a constituição da pregação do evangelho é o próprio Cristo. Mas eu não posso inferir literalmente que o cavaleiro do cavalo branco é Cristo. O cavaleiro do cavalo branco é Cristo da forma que eu estou falando, mas em forma constitutiva, né? Porque o homem precisa ouvir o evangelho. O evangelho, irmãos, vem de Cristo. Esse evangelho constituinte, esse evangelho que constitui, que liberta, que levanta, que restaura, que abençoa, né? Então, o cavaleiro do cavalo branco é a pregação do evangelho. Obviamente, enviada por ele, né? Liberada por ele. Cristo é o Senhor, é o cabeça do corpo. Cristo é o mentor, o governo, é o sacerdote, o sumo sacerdote, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados e queridos irmãos, é glorioso entender esse plano, essa vontade do Senhor, né? Que este evangelho, quando ele chega, ele faz uma mudança. O evangelho, quando chegou na sua vida, ele fez uma mudança, não fez? O evangelho tocou em você. O evangelho realizou uma obra em você. Esta é a visão. E a abertura, então, amados irmãos, desse selo, inicia uma grande obra, uma obra diferenciada. Uma obra, amados irmãos, que não é humana. Uma obra que é espiritual, né? E então, como eu já disse, amados irmãos, ele tinha um arco. A flecha já tinha sido atirada, né? Havia sido travada uma batalha.
Porque quando você usa o arco e trava uma batalha, a flecha vai embora. Então havia sido travada uma batalha. Essa batalha extraordinária, amados irmãos, Cristo travou para vencer toda a barreira e todo o pecado original, como eu falei, né? Também foi dada uma coroa. A coroa significa a glória do evangelho, né? A coroa, foi dada uma coroa, a coroa é o sinal da glória. O evangelho coroado com a glória de Cristo. Aleluia. Em 2 Coríntios 4:4 diz que o evangelho é chamado de a glória de Cristo. O evangelho que pregamos é o evangelho coroado com a glória de Cristo. Isto é maravilhoso, né? E ele saiu vencendo para vencer. Oh, aleluia, saiu vencendo para vencer. Ao longo de tantos séculos, onde quer que o evangelho tenha sido pregado, ele tem vencido, sobrepujado toda e qualquer oposição de ataque. Aleluia. E hoje, ainda hoje, ele está vencendo. Amados irmãos, aonde o evangelho chega, ele vence. Aonde o evangelho toca, ele vence, a pessoa se rende e algo novo acontece na vida da pessoa. Você pode testemunhar isso na sua vida. Quando o evangelho chegou, ele mudou, ele venceu. O evangelho é sempre vencedor. O evangelho toca a nossa vida, toca a nossa mente. O evangelho purifica, irmãos, o nosso interior. É glorioso o evangelho. Então eu quero que você fique com essa reflexão e continue comigo, porque eu vou continuar, queridos, tá? Até findar os primeiros 4 selos nesse tempo aí, tá? Porque Deus tem algo na minha e na sua vida. Você faz parte desse plano, desta visão gloriosa de Deus. A revelação de Deus, você faz parte. Então é importante você se situar dentro, no contexto da revelação de Deus. Você faz parte da administração de Deus. Você não veio à terra por acaso, como diz a Bíblia. Você não veio à terra só porque o pai e a mãe se relacionou e veio você. Não, você veio à terra por um propósito. Deus tem uma visão, Deus tem algo com a sua vida. Ore comigo neste momento. Grande Deus, muito obrigado por esse momento, Senhor. Santifica as nossas vidas e realiza algo tremendo. Nós estamos orando, clamando ao Senhor, que o Senhor venha com a força salvadora da sua destra e ministra sobre o nosso coração. Pai, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Um grande abraço, um beijo no seu coração. Fica comigo porque amanhã eu continuo.